cálculo darwinista é esse. Se temos um grande grupo de fêmeas que você pode controlar sendo macho, então vai se arriscar e lutar contra outro macho. O prêmio é bom. Se vencer, 20, 30, 40 filhotes serão seus. A recompensa podia ser grande para um macho de sorte, mas acidentes fatais podiam acontecer, e aconteciam. Tentar mandar no bando podia acabar mal. Muito mal para um jovem macho. Fêmeas tinham suas próprias preocupações. Elas precisavam se preparar para trazer uma nova geração ao mundo. Uma nova geração que precisava ser um pouco melhor do que a anterior. Registros fósseis mostram que os dinossauros precisavam se preparar para acasalar bem cedo. O que encontramos em comum em todos os dinossauros é que eles começavam a se reproduzir quando ainda estavam crescendo. E isso nos revela como a vida era frágil naquela era. Os dinossauros podiam ser jovens, mas tinham muito trabalho a fazer. Precisavam assegurar boa saúde, boa alimentação e uma boa nutrição para seus ovos não fertilizados. Conforme os grandes dinossauros cresciam, chegava a um ponto onde passavam a empregar alguns recursos não apenas em seu crescimento, mas na reprodução. Tanto para um carnívoro quanto para um herbívoro, o segredo são as calorias. Para ser uma mãe bem-sucedida, as fêmeas precisavam de muitos nutrientes. Isto significava folhas novas e muito calóricas e brotos. Ou, se fosse carnívora, mais carne vermelha. Sem isso, nada de ovos. A fêmea precisava estocar recursos o tempo todo. Muitas proteínas, muitas gorduras, muito cálcio. Todos estes materiais precisavam ser armazenados no corpo para que ele estivesse pronto para começar a produzir ovos assim que ela acasalasse. As fêmeas tinham hormônios para estimular o fígado e enviar a gema para os ovários. Quando o ovo era fertilizado, a gema fornecia nutrição suficiente para manter vivo um embrião de dinossauro por até 3 meses. E a futura mamãe dinossauro também precisava de cálcio para formar a casca dos ovos. A casca de ovo do dinossauro era composta de carbonato de cálcio. Assim como os ovos das aves de hoje e os ovos de crocodilos têm estas cascas duras de carbonato de cálcio. E é essa casca que protege o embrião em desenvolvimento. Uma única fêmea de Sauroposeidon produzia de 300 a 500 ovos a cada temporada. Isso exigia muito cálcio, um mineral de baixa corrência nas plantas do Cretáceo. Então, como é que aquele Leviatã, uma criatura que precisava de quase 400.000 calorias por dia apenas para sobreviver, conseguia manter-se vivo e ainda obter nutrientes suficientes para se reproduzir? Ele precisava comer mais na primavera, quando a proteína nas plantas estava mais disponível e mais fácil de digerir. O cálcio não era muito abundante em muitas plantas, então era preciso comer muito. Precisavam focar em comida de alta qualidade, plantas de alta qualidade, flores, brotos, folhas jovens, para tentar conseguir estes minerais, estes nutrientes, para formar os bebês. Com o apetite voraz do Sauroposeidon, mínimas quantidades de cálcio iam se acumulando. Pouco a pouco, tudo era armazenado em seus ossos, especificamente no osso medular. O osso medular é uma formação muito especial que existe só nas fêmeas em idade reprodutiva e é gerada para armazenar cálcio para o carbonato de cálcio das cascas de ovos que elas vão produzir. O osso medular é uma massa esponjosa que se forma dentro dos ossos longos das pernas das aves. Ele não tem uma função estrutural. É um reservatório de cálcio e outros minerais utilizados na produção das cascas dos ovos. Uma vez armazenado no osso medular, o cálcio e os minerais podem ser facilmente disponibilizados e enviados para onde são necessários. Então era aí que começava o desenvolvimento. O desabrochar de algo que ia de uma única célula até um animal quase do tamanho de uma baleia. E precisava acontecer sem nenhuma falha. No Sauroposeidon, a evolução favoreceu mais uma coisa: a produção de um número enorme de ovos todos os anos. E cada um dos ovos exigia recursos. Depois de acasalar, a fêmea Sauroposeidon começava a gerar os ovos. E os ovos são caros. Precisavam de proteína, gordura e cálcio. Cálcio para os ovos do futuro embrião, cálcio para a casca dos ovos.
Cada fêmea de Sauroposeidon botava centenas de ovos a cada temporada. Só que muitos ovos eram devorados antes de eclodir, e a maioria dos recém-nascidos era devorada por carnívoros famintos. O Tiranossauro Rex, por sua vez, evoluiu de maneira completamente diferente. Era um carnívoro poderoso, inteligente e bem equipado. E além de predador, era também carniceiro. Uma fêmea pronta para transmitir seus genes iria escolher um macho com uma boca enorme, uma mordida forte e dentes duros como o aço. O Sauroposeidon era um herbívoro. A estratégia evolutiva desse gigante era gerar centenas de ovos na esperança de que talvez um ou dois conseguissem chegar à idade adulta. Para formar ovos e embriões, eles precisavam consumir milhares de calorias de plantas. O Tiranossauro Rex era um carnívoro. Para produzir ovos, ele também precisava de nutrientes, cálcio e proteína. Mas a fêmea não obtinha o cálcio mascando plantas, e sim triturando ossos. Ossos de herbívoros. O tiranossauro podia processar muito mais de sua presa, podia digerir mais, podia aproveitar até o tutano ou os nutrientes do tutano, podia até digerir um pouco do próprio osso. E existem provas de que o Tiranossauro Rex obtinha o cálcio direto dos ossos dos herbívoros. Temos fezes de tiranossauros, temos cropólitos, fezes fossilizadas de tiranossauros. E elas contêm partículas pulverizadas de ossos de dinossauros herbívoros. Então eles mascavam, trituravam a carne, os órgãos e os ossos e engoliam tudo aquilo. E os ossos saíam todos digeridos nas fezes dos Tiranossauros Rex. A fêmea de Tiranossauro Rex precisava armazenar o cálcio que estava consumindo. E como um Sauroposeidon, ela armazenava esse cálcio no osso medular. Manter-se forte era imperativo para uma fêmea acasalar, já que, em comparação com o macho, ela tinha bem menos oportunidades de acertar na reprodução. As fêmeas já nascem com uma certa quantidade de óvulos. Então elas têm um número específico do que eu chamo de passagens para a eternidade. Enquanto que os machos produzem milhões todos os dias, eles produzem mais esperma e as fêmeas só têm aqueles óvulos e precisam investir seu tempo e os recursos de seu corpo no desenvolvimento desses óvulos. A evolução também se preparou para esta diferença entre machos e fêmeas. Uma das coisas interessantes sobre dinossauros em geral, incluindo o tiranossauro, é que, se olharmos seu esqueleto, notamos que existe um tipo com ossos maiores que o do outro. Acontece que aqueles grandes, os mais imponentes, os mais assustadores de todos, eram as fêmeas. Para um Tiranossauro Rex fêmea, encontrar o parceiro certo para gerar uma ninhada saudável, para passar aquele traço que pode ser o diferencial decisivo à prole, não era fácil. Os Tiranossauros Rex viviam uma existência solitária. Poucos indivíduos vagavam por extensas áreas. Quanto maior o animal, menores as populações que aquele território, que aquele ecossistema consegue suportar. Então, entrar em contato, machos e fêmeas entrando em contato, pode ser uma ocorrência rara. Havia pouca competição direta entre machos. Para os tiranossauros machos, a maior questão era proteger seu território dos intrusos e encontrar cada fêmea em seus domínios. Eu acho que o sentido do olfato permitiria um macho perceber uma fêmea fértil a muitos quilômetros de distância. Um tiranossauro foi um dos maiores e mais poderosos predadores que já andaram sobre duas pernas. Mas um macho à procura de uma fêmea devia ser cauteloso e se manter a uma certa distância até surgir o melhor momento. A coreografia da corte do Tiranossauro Rex deve ter sido interessante de assistir. Pense num macho desconhecido tentando ser aceito por uma fêmea. Ela o observaria, fazendo cálculos darwinistas. Este é o tipo de macho com que eu quero combinar meus genes para a próxima geração? O tiranossauro não era apenas enorme e feroz, mas também inteligente.
A corte seguia uma série de regras rígidas. E a fêmea precisava receber os sinais certos do macho. Então gastavam um bom tempo, sabe? Um período de vários dias, semanas, e começavam a procurar um ao outro. Vamos nos conhecer? Vamos ficar juntos? Não sei, talvez jantar e ver um filme. Para um Tiranossauro Rex macho, existia ainda outro problema quando se tratava de impressionar uma fêmea. A fêmea do Tiranossauro Rex tinha um corpo bem semelhante ao do macho, mas era de 10 a 30% maior, o que significa mais forte, ou seja, que no corpo a corpo, a fêmea sempre ia levar a melhor. Um macho sozinho tentando atrair uma fêmea estava definitivamente correndo risco. Interpretar corretamente os sinais do sexo oposto podia ser a diferença entre a vida e a morte. Se pensarmos que os machos tinham, sabe, apenas 2/3 do peso de uma fêmea, do tamanho de uma fêmea, se houvesse qualquer desentendimento, a fêmea iria vencer. Esta diferença de tamanho ocorria na maior parte dos dinossauros, mas no caso dos Tiranossauros Rex, ela era extrema. O perigo é que se ele a irritasse pra valer, acabaria virando o almoço dela. Até para um macho que havia chegado tão longe, quase recebendo o grande prêmio pelo seu esforço, este último desafio podia ser fatal. Ali ele estava na zona de perigo, desafiando a morte. Se a fêmea o rejeitasse agora, ela podia fazer picadinho dele e esse seria seu fim em termos de cálculos darwinistas. Mas no final, apesar dos muitos perigos, o Tiranossauro Rex mais forte e mais bem adaptado transmitia seus genes à geração seguinte. Uma geração que seria um pouco